Bom, então a partir de agora, nós vamos conversar a respeito da histologia do sistema respiratório. E aí, tem muita coisa de anatomia, de histologia, que eu vou citar as estruturas anatômicas para depois falar da histologia. Então eu só coloquei o título aqui, histologia, porque eu vou falar da estrutura anatômica, da função anatômica, da localização anatômica e da constituição histológica. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, quanto à função, o sistema respiratório ele é dividido em duas porções. A primeira porção é a chamada porção condutora. Porção condutora. A segunda porção é a chamada porção respiratória. Então, porção condutora e porção respiratória. Quando eu digo porção condutora, o próprio nome já diz para a gente qual que é a função, concorda? Porção condutora, a função é conduzir. Pegar o ar, trazer de um ponto e conduzir até o outro. Tudo bem? Pegar o ar, levar de um ponto e conduzir até o outro. A porção respiratória, ela é responsável por realizar a função básica do meu sistema respiratório. Qual que é a função básica do meu sistema respiratório? Respirar. E aí, para a gente entender isso, Luísa e Maikele voltou aí? Maikele, está me ouvindo? E aí, para a gente entender o que é respiração, Luísa, vamos entender o seguinte. O leigo, né, quem ainda não estudou, tal, pensa que respirar é o ar entrar e sair do sistema respiratório. Na verdade, não é. Isso a gente chama de ventilar. O nome disso é ventilação e não respiração. Ventilar é o movimento de entrada e saída do ar no sistema respiratório. Isso é ventilação. Respirar é promover troca gasosa. É trocar o oxigênio pelo CO2. E no nosso sistema respiratório, não é todo o sistema que tem essa capacidade, é uma parte dela. E essa parte nós chamamos de porção respiratória. Tudo bem? Entendeu por que porção condutora e por que porção respiratória? De verdade? Jóia. Então olha só. Quais são os constituintes anatômicos da porção condutora? As fossas nasais, a nasofaringe, a laringe, e aí depois da nasofaringe tem a orofaringe, a laringofaringe, que também fazem parte, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, até os bronquíolos terminais. A gente vai aprender isso melhor. Estou só citando por enquanto. A porção respiratória, que é responsável por permitir a troca gasosa, a porção respiratória é constituída de bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos. Então agora nós vamos estudar cada uma dessas estruturas, anatômica e histologicamente. Olha só isso aqui, esse esqueminha está mostrando, olha. Como a gente está estudando tórax, só o pulmão, a gente só vai começar a falar a respeito da traqueia. Tá? Então, traqueia, brônquio primário ou brônquio fonte. Aí nós temos os brônquios lobares. Depois, os brônquios segmentares. Depois, os bronquíolos. Depois, os bronquíolos terminais. Por último, os bronquíolos respiratórios. Os ductos alveolares, que são esse espaço, e o alvéolo, que é cada voltinha dessa aqui, olha. Tudo que está em azul é a porção condutora. Tudo que está em azul
é a porção condutora. Tudo que está em amarelo é a porção respiratória. Trocou tudo. Ah, na prova você fala, Michael? Aqui você está entendendo. Tá. Então, olha. Porção condutora em azul. Porção respiratória em amarelo. Tá? Então, olha só. Como eu disse anteriormente, é na porção respiratória que ocorrem as trocas gasosas. Tá? As trocas gasosas elas acontecem no bronquíolo respiratório e nos alvéolos, mas a principal estrutura da porção respiratória é o alvéolo. Então a principal estrutura da porção respiratória é o alvéolo. Por isso que eu vou falar agora um pouquinho a respeito do alvéolo, e aí a gente vai entender o seguinte. Sempre que nós falarmos em alvéolo, você vai pôr na sua cabeça e vai ter na sua mente que é a principal estrutura capaz de realizar a troca gasosa. Então, pensou em alvéolo, pense em troca gasosa. Tudo bem? Lembrando que a gente está falando aqui de estrutura de funcionamento normal, ok? Estrutura fisiológica funcionando normalmente, porque algumas doenças podem impedir ou dificultar que os alvéolos realizem a troca gasosa. Isso pode acontecer, certo? Isso pode acontecer. Mas, a princípio, pensou em alvéolo. Não tem problema não, Luísa. Já voltou, né? Então, pode continuar daqui que eu estou repetindo de novo, tá? Pensou em alvéolo, pensa em troca gasosa. Basicamente isso, tá? E o alvéolo, a principal função do pulmão não é realizar a troca gasosa. O pulmão não existe, não é para isso? Para pegar o O2 e o CO2 e trocar? Se essa é a principal função do pulmão e essa é a função do alvéolo, vocês vão de convir comigo que maior parte do pulmão tem que ser alvéolo. Porque senão não justifica ser essa a função do pulmão. Então aqui eu digo aqui, olha, a maior parte do parênquima pulmonar é alvéolo. E realmente é. Tudo bem? Já a porção condutora, ela possibilita a entrada e a saída de ar, limpa, umedece e aquece o ar inspirado, é constituída de parede cartilaginosa, conjuntiva e muscular lisa e revestida por epitélio respiratório. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre o epitélio respiratório. Tá? A princípio vamos entender aqui o que é essa porção condutora. A porção condutora, como eu já disse, a finalidade é pegar o ar de algum lugar e levar até outro lugar. Então não realiza troca gasosa. Tá claro? Não há troca gasosa na porção condutora. A porção condutora apenas pega o ar em um ponto e leva para outro. Tudo bem? Sim ou não? Tudo bem? Jóia. Do ponto de vista estrutural, se nós pensarmos que a porção condutora é um ducto, é um cano, a gente vai perceber que tem uma parede. Essa parede, porque é como se fosse assim, ó. Assim, ó, um ducto que tem uma parede. Essa parede, ela é constituída de cartilagem, tecido conjuntivo e músculo liso. O que eu quero que você preste atenção nesse momento é o seguinte. Quando eu digo, presta atenção nisso, quando eu digo que é constituído por cartilagem, conjuntivo e músculo liso, eu vou dividir essa porção condutora em aquilo que está próximo à traqueia e aquilo que está distante da traqueia. O que eu quero dizer com isso? A traqueia é a nossa estrutura de referência da porção condutora. Ela tem cartilagem, tecido conjuntivo e músculo liso. A traqueia é a minha estrutura de referência. Ela tem cartilagem,
tecido conjuntivo e músculo liso. Na medida em que eu me afasto da traqueia, quanto mais longe eu estiver da traqueia, menor é a quantidade de cartilagem, maior vai ser a quantidade de músculo liso. Então, vou repetir. Quanto mais longe eu estiver da traqueia, menor vai ser a quantidade de cartilagem, maior será a quantidade de músculo liso. Ficou claro isso? Beleza? Luiz, entendeu isso? Tá. Já já nós vamos falar a respeito do epitélio respiratório. Aliás, agora, nem é já já, né? Agora. O que é o epitélio respiratório? Vocês duas já fizeram histologia, já aprenderam que o epitélio tem dois tipos de epitélio, o de revestimento e o glandular. Tudo bem? Mas, e o próprio Junqueira ele fala isso. Isso, Marquela, isso mesmo. Quanto mais longe da traqueia, maior a quantidade de músculo liso e menor a quantidade de cartilagem especificamente, tá? De tecido conjuntivo de uma forma geral também, mas cartilagem é bem visível, porque quando a gente olha a traqueia no microscópio, por exemplo, a gente olha lá e vê uma cartilagem quase que em volta da traqueia toda. Quando a gente olha um bronquíolo terminal, a gente não vê mais cartilagem, só vê músculo. Então fica muito característica a diferença entre músculo e cartilagem. Tudo bem? Jóia. Então vamos voltar aqui. Quando eu digo epitélio respiratório, eu estou me referindo ao tecido que recobre a porção respiratória ou o trato respiratório internamente. Tá? Então, se eu tenho aqui um ducto, é o tecido que está nessa parede interna. Tá claro isso? Por definição, sempre que eu falar epitélio respiratório, por definição, sempre que eu disser epitélio respiratório, eu estou me referindo a um epitélio pseudoestratificado colunar ciliado. Otávio do céu, não entendi nada. Vamos lá. Pseudoestratificado é uma classificação quanto ao número de camadas. Pseudoestratificado é uma classificação quanto ao número de camadas. Essa classificação quanto ao número de camadas, ela me dá basicamente epitélio simples e estratificado. Lembra disso? Epitélio simples é o epitélio que tem apenas uma única camada de células. E epitélio estratificado é o epitélio que tem mais de uma camada de células. Pode ser 2, 3, 50, 1 milhão, 50 milhões, 1 trilhão, daqui até o infinito, daqui até o céu, voltar 10 vezes. Mais de uma é estratificado. Mas existe uma estrutura que não é estratificado, mas que quando a gente olha ao microscópio, nós temos a nítida sensação de que é um epitélio estratificado. Nós chamamos esse epitélio... Só, vocês estão vendo que aqui na casa da minha mãe tem 2 cachorros, né? Então esse áudio que vocês ouviram aí é dos cachorros, tá? Já pararam, a gente pode continuar. Então, o epitélio do pulmão, quando a gente observa no microscópio, a gente tem a nítida sensação de que é um epitélio estratificado. Mas na verdade ele é simples. Como ele engana a gente de que ele é um epitélio estratificado, os cientistas o classificaram como sendo pseudo-estratificado. Pseudo é prefixo de falso. Consegue compreender isso? Pseudo-estratificado, falso estratificado. Tudo bem? Colunar é o formato da célula. É a célula colunar, mais alta. Ciliado, por quê? Na superfície livre do polo apical, no teto dessa célula, a gente tem cílios. E esses cílios no sistema respiratório são mecanismos fundamentais de defesa. São mecanismos fundamentais de defesa. Tudo bem, pessoal?
Olha lá. Perceba por que quando a gente olha aqui dá a sensação de que é estratificado. Por causa disso. Porque as células elas têm alturas diferentes. Como elas têm alturas diferentes, os núcleos estão em alturas diferentes. E aí quando a gente olha lá no microscópio, dá a sensação de que é um epitélio estratificado, porque eu vejo um núcleo aqui, vejo um núcleo aqui em cima, vejo um outro núcleo mais embaixo, e aí eu tenho a sensação de que é estratificado. Mas na verdade ele é simples, conforme a gente pode observar aqui, ó. Todas as células tocam a lâmina basal, olha. Ok? Tudo bem? Membrana basal, melhor dizendo, né? Bom, ao microscópio eletrônico, a gente consegue ver 5 tipos de células no epitélio respiratório. Então, quando a gente estuda a célula do o epitélio respiratório no microscópio eletrônico, a gente consegue diferenciar 5 tipos de células. A célula mais comum do epitélio respiratório é a célula colunar ciliada, que é essa célula que a gente viu aqui, ó. Tudo bem? Célula colunar ciliada é a célula mais comum do epitélio respiratório. Em média, elas apresentam aproximadamente 300 cílios por célula. 300 cílios por célula. E esses 300 cílios por célula têm que ser nutridos de energia, porque a função do cílio é ficar fazendo um constante movimento de vai e vem para pegar a secreção que foi produzida e colocar para fora do sistema respiratório. Ou pegar partículas de sujeira que a gente inalou e colocar para fora. Então os cílios eles vão ficar em constante movimento. Para que esse cílio se movimente, ele consome energia. Então se nós observarmos a célula colunar ciliada, na base da célula colunar ciliada, perdão, no ápice da célula colunar ciliada, no ápice, nós vamos ver uma grande quantidade de mitocôndrias, que são as organelas que vão dar essa energia, produzir a energia para o movimento ciliar. Tudo bem até aqui? Joia. Então a célula mais comum é a célula colunar ciliada. A segunda célula mais comum... aqui ó, a gente está vendo os cílios aqui, ó. E na região apical da célula colunar ciliada, olha a quantidade de mitocôndrias. Essas bolinhas que vocês estão vendo escuras aqui, ó, tudo mitocôndria. Estão conseguindo ver aí a imagem? O mouse passando? Isso aqui tudo é de mitocôndria. Tudo bem? Ok? O segundo tipo de célula mais abundante são as células caliciformes. O que são as células caliciformes? As células caliciformes, na verdade, elas são glândulas produtoras de muco, e essas glândulas, elas são classificadas como glândulas unicelulares. São classificadas como glândulas unicelulares. Por que glândulas unicelulares? Porque é uma célula capaz de produzir, armazenar e secretar alguma coisa. Tudo bem? Então, glândulas unicelulares são células capazes de produzir, armazenar e secretar alguma coisa. No caso, no que diz respeito às células caliciformes do aparelho respiratório, elas produzem, armazenam e secretam o muco, que é a secreção que a gente tem no sistema respiratório. Tudo bem? Sim ou não? Olha lá. Essas células com esses pontinhos pretos aqui dentro, olha, são células caliciformes. Esses pontinhos pretos são vesículas de secreção. Esses pontinhos pretos são vesículas de secreção. Dentro desses pontinhos pretos, a gente tem o muco. Tá? E aí tem uma imagem que eu acho muito legal,
olhando de cima o aparelho respiratório, o epitélio respiratório. Olha que legal essa imagem. Todas essas bolinhas que a gente está vendo aqui são células caliciformes. Esses pontinhos brancos que vocês estão vendo em cima da célula caliciforme são grânulos de secreção colocando muco para fora. Olha a quantidade de cílios relacionada à quantidade de célula caliciforme. Respondam aí para mim, qual que é a função da célula caliciforme? Que eu acabei de dizer. Produção de muco, exatamente. E qual que é a função dos cílios? Jogar o muco para fora. Como, Michael? Através do movimento, não é? Então os cílios vão se movimentando e vão jogar esse muco para fora. Agora entendam o seguinte. O seu organismo, o nosso organismo, tem uma capacidade de adaptação muito grande. O que eu quero dizer com isso? Se você começar a agredir muito o seu sistema respiratório, sempre que o sistema respiratório é agredido, ele se defende produzindo muco. Então, sempre que o sistema respiratório é agredido, ele se defende produzindo muco. Então, o muco é um mecanismo de defesa. Se o sistema for muito agredido, essa quantidade de células produtoras de muco não vai ser suficiente. Aí, o que o organismo vai fazer? Vai substituir, porque nós vamos ver já que tem um tipo de célula, chamada célula basal, que é capaz de se transformar em qualquer outro tipo de célula do epitélio respiratório. Quando o organismo é muito agredido, essas células basais elas se transformam em células caliciformes. E aí vai aumentar a quantidade de célula caliciforme, só que precisa tirar outra célula para surgir a célula caliciforme, porque senão o epitélio respiratório ia crescer, isso não pode acontecer. Na mesma proporção em que aumenta a célula caliciforme, diminui a célula ciliada. O indivíduo que fuma, por exemplo, ele tem um aumento da quantidade de célula caliciforme e uma diminuição da quantidade de célula ciliada. Se você entendeu que a célula caliciforme produz o muco e que a célula ciliada drena esse muco para fora, você vai entender que quando aumenta a quantidade de célula caliciforme, aumenta a quantidade de muco. Se diminui a quantidade de célula ciliada, esse muco vai ser jogado para fora? Responda aí para mim, para eu ver se vocês estão entendendo. Não, claro que não. Concorda, Luísa? Está entendendo o que eu estou falando? Olha como é que fica o epitélio respiratório de um indivíduo fumante. Olha isso. Olha a quantidade de célula caliciforme. Olha a quantidade de muco sendo produzido. E olha a pequena quantidade de cílios que tem agora. Olha antes. Olha que imagem chocante. Olha isso. E olha isso. O que vai acontecer aqui? Aumenta a quantidade de secreção sendo produzida. E diminui a quantidade de células para drenar. E aí o muco, exatamente, Michael, e aí o muco vai ficar retido no pulmão. E é aí que entra a fisioterapia respiratória para retirar esse muco de lá. Tudo bem? Entenderam isso? Sim ou não? Maravilha. O terceiro tipo de célula do epitélio respiratório é a chamada célula em escova. O que é a célula em escova? A célula em escova são receptores sensoriais.
Se elas são receptores sensoriais, elas têm que ter na sua superfície livre, lá no teto, uma estrutura que nós já vimos lá no primeiro período, que aumenta a capacidade de contato, de absorção de estímulo, que são os microvílos. Então as células em escova, elas recebem esse nome porque elas têm na sua superfície apical um monte de microvilosidades. Um monte de microvilosidades. Tá? E na base, nervos aferentes, ou seja, nervos que vão conduzir a informação do sistema respiratório para o meu sistema nervoso. Ok? Tá claro isso? Tudo bem até aqui? Então, as células em escova são, na verdade, receptores sensoriais do meu sistema respiratório. Tudo bem? O quarto tipo de célula são as células basais, que eu acabei de citar para vocês agora há pouco. Células basais, elas são pequenas, redondas, não chegam à superfície livre, então elas não são células colunares, são pequenininhas, redondas, se encontram mais na base do epitélio, e na verdade essas células elas são chamadas de células tronco. O que são células tronco? São células capazes de originar qualquer outro tipo de célula do epitélio respiratório. Ela pode se transformar em célula caliciforme, pode se transformar em célula em escova, em célula colunar. Perdão, pessoal. Ela pode se transformar em qualquer tipo de célula. Então elas são células tronco. Ok? E o último tipo de célula é a célula granular, que são muito parecidas às grânulas, às células basais, são pequenininhas, mais localizadas na base, mas a diferença é que o citoplasma dela é cheio de pontinhos pretos, que liberam hormônios. Esses hormônios, eles são responsáveis por dilatar ou constringir a árvore brônquica, por aumentar o diâmetro ou diminuir o diâmetro da árvore brônquica. Assim, a gente finaliza os 5 tipos de células do epitélio respiratório que só podem ser visualizadas ao microscópio eletrônico. Bem entendido isso. A gente só consegue diferenciar esses 5 tipos no microscópio eletrônico. Tudo bem? Bom, agora nós vamos começar a falar um pouquinho a respeito da porção condutora. E a porção condutora, nós vimos que ela se inicia na nasofaringe. Ok? Pessoal, vocês me dão um minutinho, rapidinho, só uma pausa, só preciso ir ao banheiro rapidinho e já vem. Tá? Aguenta só um minutinho para mim, por gentileza. Pessoal, desculpe, tá? Vamos lá.
Então, nós vamos começar a falar agora a respeito da porção condutora. Tá? Vamos falar inicialmente da nasofaringe. Essa estrutura da nasofaringe, que eu vou citar aqui, ela é muito comum, é praticamente comum em toda a faringe. Naso, oro e laringofaringe. Tudo bem? Naso, oro e laringofaringe. Aí você vai falar assim, Otávio, mas por que você está falando só de nasofaringe se tem orofaringe e laringofaringe? Porque, na verdade, a nasofaringe ela é exclusiva do sistema respiratório. A orofaringe é do sistema respiratório e do sistema digestório. Mas, estruturalmente falando, elas são iguais. Ok? Então, olha só. Nasofaringe é a porção inicial da faringe. Internamente, ela é revestida por epitélio respiratório. Lembra o que é epitélio respiratório? Pseudoestratificado, colunar, ciliado. Lembra disso? Epitélio respiratório, epitélio pseudoestratificado, colunar, ciliado. Tá? É contínua a orofaringe. E a orofaringe é diferente da nasofaringe só do ponto de vista do revestimento interno. Que, na verdade, o revestimento interno da orofaringe é o revestimento de mucosa úmida, que é o epitélio estratificado pavimentoso. Tá? Mas também tem músculo liso, também tem tecido conjuntivo, da mesma forma da nasofaringe. Ok? A laringe. Laringe é um tubo irregular que está entre a faringe e a traqueia. Sabe quando você palpa essa região aqui do seu pescoço, olha, e você sente uma estrutura grande, dura? Não a traqueia, esses carocinhos aqui, ó, bem aqui em cima, olha. Palpa aí. Você vai sentir uma estrutura grande, bem dura aqui, ó. Quando você engole, ela sobe, ela se movimenta. Isso é a laringe, tá? É a laringe. É constituída basicamente de cartilagem, dos dois tipos de cartilagem que nós temos. Nós temos mais tipos, mas dois dos tipos de cartilagem que nós temos, que é a cartilagem hialina e a cartilagem elástica. Por que a laringe ela é importante? No interior da laringe, nós temos, por exemplo, as pregas vocais, que o leigo chama de corda vocal. Tá? Quando o ar passa pela laringe, vibra essas pregas vocais e aparece a nossa fonação. Isso é vibração de cordas vocais. Basicamente, a laringe é constituída de dois tipos de cartilagem. Cartilagem hialina e elástica. Mais de cartilagem elástica do que hialina. Qual que é a diferença entre as duas cartilagens? A cartilagem hialina ela é mais resistente, ela tem mais colágeno. Enquanto a cartilagem elástica também é resistente, também tem colágeno, mas tem bastante fibra elástica. Então é uma cartilagem que cede mais. Tá? A cartilagem tireoide, cricoide e aritenoide da laringe são constituídas de cartilagem hialina. Todo o resto da laringe de cartilagem elástica. Então, histologicamente falando, a laringe é constituída de cartilagens hialina e elástica, mas principalmente de cartilagem elástica. Do ponto de vista de revestimento epitelial, ela tem dois tipos de revestimento, que é o epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, que é o epitélio de mucosa úmida. Sempre que vocês encontrarem alguém perguntando assim numa prova, em alguma coisa, epitélio de mucosa úmida, boca, vagina, ânus, epitélio de mucosa úmida é sempre estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Esse é sempre o epitélio de mucosa úmida. Tirando a face ventral e dorsal da epiglote, as cordas ou pregas vocais verdadeiras,
Todo o resto da laringe é de epitélio respiratório, que é epitélio pseudoestratificado colunar ciliado. Tudo bem? Lembra que na base de todo o epitélio nós temos tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo, repito, Luísa, repito sim. Olha só, tem dois tipos de revestimento epitelial na laringe. Tá? Na frente e atrás da epiglote, que é a cartilagem que tampa quando a gente engole, que tampa a traqueia quando a gente engole, e as cordas vocais verdadeiras, elas são revestidas de epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, que é o epitélio comum da mucosa úmida, Tá? Todo o resto da laringe é de epitélio respiratório. Tá claro isso? Era isso que você queria que repetisse? Jóia. Aí lembra que eu disse para vocês, desde a época da histologia, eu sempre falo isso, que na base de todo epitélio a gente tem tecido conjuntivo? Lembra disso? Na base de todo epitélio a gente tem tecido conjuntivo? E o tecido conjuntivo que está na base do epitélio a gente chama de lâmina própria. A lâmina própria, ela é rica em fibras elásticas e tem pequenas glândulas mistas. Então a lâmina própria é rica em fibras elásticas com pequenas glândulas mistas. Se é um tecido conjuntivo rico em fibras elásticas, vocês vão concordar comigo que ele permite tração e retorna à posição. Lembra disso? Lembra que o que caracteriza o tecido conjuntivo é a sua constituição? E aqui eu estou caracterizando o tecido conjuntivo como sendo um tecido conjuntivo elástico. Ok? Então olha só. O que a gente está vendo aqui? Aqui a faringe, aqui atrás, aqui a laringe. A epiglote é essa cartilagem que está aqui, ó, que quando a gente engole, ela é forçada para baixo, ela fecha a via respiratória e abre a via do esôfago que está aqui atrás da traqueia. Tá? Olha só, isso aqui é uma laringe olhando de frente e aqui olhando de lado. Tá? Então aqui a gente tem cartilagem tireoide, cartilagem cricoide e depois eu vou mostrar a cartilagem aritenoide, que são as cartilagens de cartilagem hialina. Todo o resto é cartilagem elástica, conforme nós já dissemos. Né? Aqui a gente tem um osso chamado osso visceral, que é o osso hioide. E aqui a gente tem ligamentos e músculos que conectam o osso tireoide à laringe. Sempre que a gente deglute, o osso hioide trava, a laringe sobe, a epiglote fecha e aquilo que a gente engoliu vai para trás da traqueia, que é o esôfago, e vai para o sistema digestório. Ok? Com relação à nasofaringe e à laringe, tem alguma dúvida, meninas? Tá ok? Então agora vamos continuar descendo. Nós estamos na porção condutora ou na porção respiratória? Hein? Respondam aí pra mim. Uai, espera aí, mas uma resposta com ponto de interrogação? Não, não. Tire esse ponto de interrogação e põe um ponto de exclamação aí, Luísa. Isso, Luísa. Muito bem, porção condutora. A traqueia faz parte da porção condutora ou porção respiratória, Michael? O que você acha?
Será que na traqueia realiza troca gasosa? Será que a traqueia realiza troca gasosa? Lembra que eu falei que as estruturas que realizam troca gasosa é bronquíolo respiratório, ducto e alvéolo? Então, peraí, então eu vou explicar de novo, porque não pode confundir não. Vou explicar de novo. O nosso sistema respiratório ele é dividido em duas porções. Porção condutora e porção respiratória. O objetivo da porção condutora é pegar o ar lá fora e conduzir até a região onde vai ocorrer troca gasosa. Ele só conduz, ele não faz troca. Já a porção respiratória, ela é responsável por realizar a troca gasosa, o O2 pelo CO2. Ok? Tudo bem, Michele? A traqueia não realiza troca gasosa? Realiza? Não, não realiza. Né? Se ela não realiza, então ela faz parte da porção condutora. Exatamente. Tá claro isso agora? Compreendeu, Michele? Tá. Então vamos continuar falando da traqueia. Bom, a traqueia ela é contínua à laringe, então quando a laringe termina, começa a traqueia. Né? E ela vai da laringe até o momento em que ela se ramifica nos dois brônquios fontes, ou nos dois brônquios principais. Então ela vai da laringe até a bifurcação dos brônquios. Né? Internamente é revestida de epitélio respiratório, epitélio pseudoestratificado, colunar, ciliado. Ok? O tecido conjuntivo também tem muita fibra elástica, igual a laringe tem. Também tem muita fibra elástica. Mas também tem muitas glândulas produtoras de muco. Como não poderia deixar de ser. Porque passa pela sua traqueia, pelo seu sistema respiratório, um monte de impurezas, um monte de substâncias, de partículas. Travou? Travou? Luísa, está funcionando direitinho para você? Então vamos lá. Internamente, a traqueia é revestida por epitélio respiratório, que é epitélio pseudoestratificado, colunar, ciliado. Na base do epitélio, a lâmina própria tem fibra elástica, tecido conjuntivo rico em fibra elástica, com um monte de glândulas, tá? Com muitas glândulas mesmo. Externamente, a traqueia ela é revestida por tecido conjuntivo frouxo. Bom, eu estava falando para vocês agora mesmo que pela traqueia passa muito ar. Esse ar que passa pela traqueia, normalmente, ele é impuro, tem partículas de sujeira ou algumas impurezas. Então precisa ter um mecanismo de defesa muito bem feito ali. Porque é uma porta escancarada para que as impurezas entrem para o nosso corpo. Quais são esses mecanismos de defesa? Basicamente, a produção do muco pelas glândulas, que tem muito no tecido conjuntivo da traqueia. Então, basicamente, a produção de muco pelas glândulas, que estão bem presentes no tecido conjuntivo da traqueia. Mas também tem acúmulos de células de defesa. Tá? Acúmulos de células de defesa. Que ficam de prontidão, como se fosse um quartel-general ali. Então, quando a gente olha uma traqueia no microscópio, nós vamos encontrar revestimento interno de epitélio respiratório, pseudoestratificado colunar ciliado. No tecido conjuntivo, a gente vai encontrar um monte de glândulas que produzem o muco e um monte de células de defesa que já ficam em prontidão. Porque caso aquele tecido seja agredido,
as células de defesa vão lá fazer o seu papel. Tudo bem até aqui? Olha só. Então a gente está vendo o epitélio da traqueia. A gente observa aqui, olha, o epitélio respiratório. Na base do epitélio respiratório, tecido conjuntivo. Na base do tecido conjuntivo, epitélio glandular. E aqui a gente está vendo cartilagem. Lembra que eu citei agora há pouco para vocês? Eu falei assim, olha, quanto mais próximo da traqueia, mais semelhante a ela. Maior é a quantidade de cartilagem, menor é a quantidade de músculo. Na medida em que se afasta da traqueia, essa proporção vai se invertendo. Vai diminuindo a quantidade de cartilagem e aumentando a quantidade de músculo. Então a gente vai sempre ver muita cartilagem na traqueia. Tá? Olha só. Num corte transversal, a gente percebe a grande quantidade de cartilagem, que é esse tecido acinzentado, que praticamente fecha a traqueia posteriormente. Mas não fecha. Há um espaço de músculo liso aqui, olha. Por que isso acontece? Porque passando atrás da traqueia, a gente tem o esôfago, que é o canal que vai levar o alimento que você engole para o seu estômago. Então, às vezes você come um alimento maior, o esôfago, que é puro músculo, aumenta de diâmetro e ele acaba ocupando o espaço da traqueia. Por isso que a parede posterior da traqueia não tem cartilagem, não é fechada, é aberta com músculo. Tudo bem? Sim ou não? Tá. Bom, nós vamos falar agora a respeito da árvore brônquica. Né? Mas nós vamos falar da árvore brônquica ainda da porção condutora. Nós não vamos falar de bronquíolos respiratórios, que fazem parte da porção respiratória. Vamos falar a respeito da porção condutora. É dividida em brônquios primários, ou brônquios principais, ou brônquios fonte. Pode usar as três denominações, que são ramos logo da traqueia. Traqueia termina, começa os brônquios fontes. Depois nós temos os brônquios lobares, que saem dos brônquios fontes e se ramificam para os lobos pulmonares. Depois, os bronquíolos, cada vez menor, inclusive os bronquíolos segmentares, e os bronquíolos terminais. E aí termina a porção condutora. Essa regra de proporção entre cartilagem e músculo existe claramente aqui para a gente entender. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Quando eu digo, quanto mais próximo da traqueia, mais semelhante a ela, quanto mais próximo da traqueia, maior é a quantidade de cartilagem, menor é a quantidade de músculo liso, certo? Já repetimos isso aqui várias vezes. Significa dizer que no bronquíolo terminal eu vou ter uma grandíssima quantidade de músculo liso e pouca ou nenhuma cartilagem. Diferente dos brônquios primários, em que a cartilagem ainda é predominante nessa região. Conseguem compreender isso, meninas? Bom, aí a porção respiratória da árvore brônquica é os bronquíolos respiratórios e o ducto alveolar, tá? Além dos sacos alveolares e alvéolos, conforme nós já vimos. O bronquíolo respiratório é a transição entre a porção condutora e a porção respiratória. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte. A porção final do bronquíolo respiratório, se nós dividirmos o bronquíolo respiratório ao meio, do meio para o fim,
ele consegue realizar a troca gasosa. Do meio para o começo, ele não realiza a troca gasosa. Por quê? Porque ele é exatamente a transição entre a porção condutora e a porção respiratória. Tudo bem? Entenderam isso? Sim ou não? Tá. Além disso, nós temos na porção respiratória os ductos alveolares, os sacos alveolares e os alvéolos. Okay? Que são a porção respiratória propriamente dita. O que significa isso? As estruturas que têm a capacidade clara, nítida, presente de realizar a troca gasosa. Tudo bem? Então agora vamos especificar um pouquinho de cada um desses para que a gente possa entender. Bom, nos ramos maiores, o epitélio de revestimento é o mesmo da traqueia, que é o epitélio respiratório, que é epitélio pseudoestratificado colunar ciliado. Nos ramos menores, lá nas porções finais, é de epitélio simples colunar ciliado, não é pseudoestratificado, é simples. E no tecido conjuntivo abaixo do epitélio, ou seja, na lâmina própria, a gente tem uma grande riqueza de fibras elásticas. E em toda a árvore brônquica eu tenho uma camada muscular lisa circundando. Obviamente, quanto mais longe da traqueia, maior é a proporção de músculo com relação à cartilagem. Mas em toda a árvore brônquica a gente tem músculo liso. Meninas, tá, o ritmo tá legal, vocês querem que fale um pouco mais devagar? Como é que tá aí? Então vamos seguindo. Olha só, então a gente está vendo aqui cartilagem, glândulas e aqui um pedacinho de um músculo liso, olha. Ok? Aqui também. Isso aqui é tudo glândula, ó, glândula, glândula, glândula. Aqui músculo liso. Tá claro isso? Ok? E aqui o epitélio respiratório. A gente chama bronquíolos ductos respiratórios que tem menos de 1 milímetro de diâmetro. E detalhe, esse diâmetro inclui a parede. Então você mede de uma parede na outra, deu menos de 1 milímetro, é um bronquíolo. Os bronquíolos não têm cartilagem, glândulas ou nódulos linfáticos. E a camada muscular é bem espessa. Lembra que eu citei isso? Os bronquíolos não estão longe da traqueia. Quando estão longe da traqueia, não tem cartilagem e tem músculo liso. Nas porções iniciais, o epitélio é um epitélio cilíndrico simples ciliado, que é a mesma coisa de falar epitélio colunar simples ciliado, tá? É a mesma coisa. Nas porções finais, nós temos epitélio cúbico simples, que pode ser ciliado ou não. Tá? Essa parte de porção inicial, porção final, tipo de epitélio, isso é decoreba, tá, pessoal? Infelizmente não tem outro jeito. Vocês receberam o material aí por e-mail, vocês vão estudar, rever esse material, rever essa videoaula. Isso aqui, infelizmente, é decoreba mesmo. Tá bom? Olha só. Na medida em que se distancia da traqueia, a cartilagem some e o músculo liso predomina. Claro? Bom, a porção final da porção condutora da árvore brônquica são os bronquíolos terminais. Tá? Tem uma parede mais fina. Por que tem uma parede mais fina? Porque depois dele vem o bronquíolo respiratório e o bronquíolo respiratório tem que realizar a troca. Então, os bronquíolos terminais são as últimas porções da árvore brônquica. O que, Michael?
que é o contrário? Você está digitando aí, Michael? O que é o contrário? Você está perguntando? Ah, falei isso? Não, então desculpa. Então deixa eu corrigir aqui. Na medida em que se aproxima da traqueia, diminui a quantidade de músculo e aumenta a quantidade de cartilagem. Na medida em que se distancia da traqueia, aumenta a quantidade de músculo e diminui a quantidade de cartilagem. Ok? Obrigado e desculpa aí pelo erro então. Tá? Olha só. Por que os bronquíolos terminais já tem que ter a parede mais fina? Porque na verdade, depois do bronquíolo terminal vem o bronquíolo respiratório, que já é capaz de fazer troca. Então, como ele vem afinando, quando chega no bronquíolo terminal, já tem uma parede bastante fininha e internamente ele é revestido de epitélio colunar ou cúbico, pode variar, ciliado ou não, também podendo variar. Ok? Olha lá. Olha um bronquíolo terminal. Isso aqui que vocês estão vendo em torno, vermelhinho, ó, rosinha, bem vivo, é músculo liso. Você não vê cartilagem aqui. Apenas músculo liso. Bom, eu falei agora há pouco que a porção final da árvore brônquica não tem um acúmulo de células linfóides, células de defesa, lembra? Nos slides anteriores eu citei isso. Tá? Então, como é que elas são defendidas? Porque, especificamente nos bronquíolos terminais, tem um tipo de célula que secreta uma proteína que é protetora da árvore brônquica, chamada células de Clara. Essas células de Clara, elas são responsáveis por secretar algumas proteínas, alguns hormônios, algumas substâncias químicas, que são responsáveis por neutralizar, ou por reter, ou por proteger o sistema respiratório do ar que é colocado para dentro, porque é um ar impuro. Tudo bem? Como não tem um acúmulo de células linfáticas ou linfóides nessa região, quem tem essa responsabilidade são as células da Clara. Tá? E aí aqui, ó, a gente está vendo essas células da Clara. Observe que ela tem esses glândulos de secreção, essas bolinhas escuras. Sempre que vocês virem essas bolinhas escuras, sempre que vocês virem grânulos de secreção, essas bolinhas escuras em células, entendam que são grânulos de secreção, porque são células produtoras de alguma coisa. Ok? Meninas, a gente terminou a porção condutora. Alguma dúvida na porção condutora? De verdade? Então vamos passar agora para a porção respiratória. A porção respiratória é constituída começa no bronquíolo respiratório. O bronquíolo respiratório é a estrutura que marca a transição da árvore brônquica, da porção condutora da porção respiratória. É um tubo curto que até pode ser ramificado estruturalmente, semelhante a um bronquíolo terminal, exceto pelo fato de que na outra ponta nós temos alvéolo e no bronquíolo terminal não tem. Tá? Tudo bem? Então olha só, aqui a gente está vendo um bronquíolo terminal que deu ramos, que são os bronquíolos respiratórios. E dentro de cada um aqui, ó, a gente já está vendo os alvéolos, essas bolinhas aqui, ó, em todo esse epitélio respiratório, aqui em todo esse aparelho respiratório são alvéolos. Certinho?
os ductos alveolares, eles são revestidos por epitélio simples, que pode variar de colunar a cúbico, mas é revestido por epitélio simples, que pode variar de colunar a cúbico. Tem que ser um epitélio mais fino, não pode ser uma colunar autona, tem que ser uma colunar mais baixa ou cúbico, até para favorecer a troca. Tá? É mais fácil você passar através de algo que é fino do que de algo que é mais espesso, concorda? Então os ductos alveolares têm essa característica aí. Olha só isso aqui. Então eu tenho um bronquíolo respiratório, né, o bronquíolo terminal, dando origem aos bronquíolos respiratórios, que aqui não foram pegos no corte, tá? Que vai dar origem ao ducto alveolar aqui de um lado, que é esse espaço aqui, ó. Vou marcar aqui, peraí, para vocês entenderem. Eu estou pensando num negócio aqui. Ver como é que eu vou fazer vocês entenderem isso aqui. Perceba que isso aqui é o bronquíolo terminal, tudo bem? Vocês estão entendendo isso? Lembra na imagem anterior? Olha lá, que o bronquíolo terminal dá dois ramos aqui, um bronquíolo respiratório para cá e um bronquíolo respiratório para lá. E que eles são bem curtos, olha o tamanhozinho disso aqui, bem curtinho. Eu vou aumentar esse bronquíolo respiratório, olha aqui, ó, isso aqui é um bronquíolo respiratório, ó. É como se fosse assim, ó. Consegue compreender o desenho que eu estou fazendo aí? Tudo bem? Dando dois ramos, tá? E no final do bronquíolo respiratório a gente tem o ducto. E o ducto alveolar, o que é o ducto alveolar? O que é o ducto alveolar? É justamente esse espaço tudo que eu estou marcando de vermelho aí, ó, que vai sobrar dentro da estrutura de vermelho, tudo bem? Tudo isso aí é um ducto alveolar. E o ducto alveolar nada mais é do que um conjunto de alvéolos que formam o saco alveolar. Então olha só, mais um desenho aqui para vocês. Isso aqui, olha, é um alvéolo. Vou apagar a linha para vocês verem. Isso é um alvéolo. Nós temos aproximadamente 300 milhões de alvéolos no nosso corpo, tá? No pulmão. Quando a gente une um alvéolo a outro, a outro, a outro, forma o que nós chamamos de saco alveolar. Tudo bem? Quando um alvéolo se une ao outro, ao outro, ao outro, nós temos o saco alveolar. Meninas, entenderam isso aí? Bronquíolo terminal, respiratório, ducto e alvéolos e sacos alveolares? Sejam honestas para mim, por favor. Se não entendeu, fala que eu explico de novo. Luísa, de verdade? Joia. Bom, então olha só, os alvéolos agora. Nós temos aproximadamente 300 milhões de alvéolos, tá? São encontrados nos sacos alveolares, se tratam da última porção da árvore brônquica e é responsável pela estrutura esponjosa do parênquima pulmonar. Se você pega um pulmão que está lá no laboratório de anatomia, dentro de uma vasilha com água, por exemplo, e aperta, sai água como se fosse uma esponja. Tá?
Só que quando a gente está vivo, não é água que tem lá dentro, é ar. É uma estrutura aerada o pulmão. Tudo bem? Ok? Então, olha só. Nós temos aqui um bronquíolo respiratório. Aqui, o ducto alveolar. E aqui, músculo liso, são essas bolinhas aqui, músculo liso. E do outro lado, saindo, nós temos, chegando no ducto respiratório, nós temos o bronquíolo terminal. Então, chegando no bronquíolo respiratório, nós temos o bronquíolo terminal. Com relação a essa imagem, vocês conseguem identificar saco alveolar? Se eu pedisse, ó, se vocês conseguissem me mostrar, vocês saberiam dizer o que é um saco alveolar? Consegue, Luísa, Maikele? Então vamos ver aqui. Deixa eu mostrar aqui para você. O que eu vou marcar em vermelho aqui é um alvéolo. Ok? Isso aqui é um alvéolo. Deixa eu ver uma... Não sei porque não está... Pois é, eu estou tentando corrigir aqui. Está travado aí para vocês ou não? Ele não está fixando, eu estou tentando corrigir aqui. Só um minutinho, deixa eu tentar voltar os slides aqui. Nem aparece e some quando eu faço aqui, olha só. Tá aparecendo eu pintando de vermelho? Não. Então deixa eu voltar aqui na outra tela. Vamos ver se aqui vai dar para pintar. Ah, aqui ó. Aqui está mostrando um saco alveolar. Nem precisa pintar. Tá vendo que saco alveolar? Vou pintar, só ver se eu consigo pintar aqui só o alvéolo para vocês entenderem. Não, não está ficando. O alvéolo é cada voltinha dessa. Deixa eu pegar um papel e desenhar aqui. Só um minutinho. Vou desenhar aqui num papel, porque não está funcionando ali. Olha lá. Cada voltinha dessa é um alvéolo, tudo bem? Então olha só. Então aqui, olha. Tem um alvéolo. Aqui outro alvéolo. Conseguiram compreender o que é alvéolo? Cada voltinha dessa. Ok? Quando essas voltinhas se unem, formando um espaço, vocês estão... abriu a imagem aí para vocês? Tá vendo uma imagem dos alvéolos, os ductos aí? No slide? Tá vendo aqui está escrito saco alveolar? Perceba que ele está mostrando um monte de alvéolos que se unem, como se fosse esse desenho aqui, ó. Conseguiram perceber? Sim?
O alvéolo, então, é cada voltinha. O saco alveolar é um conjunto de alvéolos. Ficou claro agora? Então, olha só. Vamos ver se agora vai sair o desenho, que vai funcionar o desenho aqui. Não está fixando, não adianta. Mas acho que deu para vocês entenderem, né? Joia, então tá. Então vamos seguir. Bom, então olha só, por definição, os alvéolos, eles são bolsas abertas de um lado, cuja parede é constituída por camada epitelial bem fininha, que se apoia num tecido conjuntivo muito fino, cheio de sangue, cheio de capilar. Vamos entender isso. O que é uma bolsa aberta de um lado? Que o alvéolo é assim. O ar vai entrar aqui e vai entrar em contato com a parede fechada do outro lado. Tudo bem? O tecido conjuntivo desse alvéolo é ricamente vascularizado. Tem muitos capilares. E a parede de revestimento do alvéolo é muito fininha. Por quê, gente? Ora, a responsabilidade do alvéolo, a função do alvéolo não é permitir troca. Se a parede é grossa, a troca vai ficar dificultada. Então, a parede do epitélio é fina e no conjuntivo tem um monte de sangue. Tem um monte de vaso sanguíneo, melhor dizendo. Tem um monte de vaso sanguíneo. Então, olha só como a combinação é perfeita. O gás passa pelo epitélio com bastante facilidade, e quando chega no conjuntivo, ele encontra vasos sanguíneos dispostos a absorver aquele gás. E o contrário também acontece. O CO2 que está dentro do sangue passa para o conjuntivo, do conjuntivo para dentro do alvéolo, de dentro do alvéolo para fora. Conseguiram compreender isso? Esse processo de respiração? Sim ou não? Joia. Bom, é comum a gente ter uma parede em dois vizinhos. Assim, ó, um alvéolo e aqui parte o outro alvéolo e monta de cal. Desse jeito. Essa parede aqui é comum. Consegue entender isso, pessoal? Sejam honestas, por favor. Não entendeu? Fala que eu explico de novo. Olha só. Essa parede comum aqui... Repito. Luísa, olha só. Isso aqui é um alvéolo, concorda? Deixa eu mostrar no meu desenho aqui. Então, olha só, Luísa. Olha isso. Consegue entender que cada uma dessas voltinhas aí é um alvéolo? Tudo bem? E aí perceba que toda vez que começa um novo alvéolo, um pedaço da parede é comum em dois. Olha isso. Consegue perceber isso? Essa parede que é comum a dois alvéolos, nós chamamos de septo interalveolar. Ok? Septo, inter porque está entre. Qual que é a importância disso?
fundamental importância. Por quê? É justamente no septo interalveolar, que nós temos dois tipos de célula e a maior rede de capilares que nós temos no corpo. Nenhum outro lugar do corpo tem mais capilar do que no septo interalveolar. Vamos por partes. Por que é importante ter muito capilar no septo interalveolar? Raciocinem, vê se vocês cheguem à conclusão. Por que eu tenho que ter tanto capilar na parede de um alvéolo? Por que eu tenho que ter tanto capilar na parede de um alvéolo? Me respondam, por favor. Exatamente, Michael. Mas aí, para a gente melhorar a sua resposta, a gente pode colocar assim: para que possa ser realizada a troca gasosa. A troca gasosa não é entre o sistema respiratório e o sistema vascular. Não vai sair o CO2 de dentro do sangue para o alvéolo e o oxigênio de dentro do alvéolo para o sangue. Você entende isso, Luísa? Entende isso, Michael? Então, é fundamental que na parede do alvéolo eu tenha muito capilar. Inclusive, é o local do seu organismo que tem a mais rica rede de capilares. É o alvéolo. É o septo interalveolar, melhor dizendo. E essas outras duas células, Otávio? Os pneumócitos, principalmente do tipo 1. Os pneumócitos são as células do sistema respiratório responsáveis, principalmente o tipo 1, por produzir um líquido que impede que o alvéolo feche, colabe. A gente chama isso de surfactante alveolar ou surfactante pulmonar. Eles quem, Michael? Os pneumócitos? Ou os capilares? Isso o quê? Qual? Os capilares? Tá. Michael, funciona da seguinte forma. Olha só. Eu vou pegar essa parede do alvéolo aí e vou aumentar ela, tudo bem? Entenda o seguinte. Isso aqui que você está vendo, não é porque tem um espaço entre dois alvéolos não, tudo bem? É que eu peguei isso aqui, essa parede aqui, e aumentei aqui, ó, pra gente ver ela grossa. Desse lado é um alvéolo, desse lado é outro alvéolo. Conseguiu compreender esse desenho aqui, Michael, Luísa? Entenderam que é uma parede? Tudo bem? Bom, aí, dentro dessa parede, nós temos um monte de capilares. E aí, eu vou colocar os capilares como umas bolinhas vermelhas. Tudo bem? E aqui no interior desse alvéolo tem muito oxigênio, enquanto que lá no interior aqui dos capilares tem muito CO2. Então eu vou puxar uma setinha aqui porque não vai caber o CO2 lá dentro do capilar. Mas entenda que o CO2 está dentro do capilar, tudo bem? Entenderam isso? Sim ou não? Respondam aí no chat para mim. Aí o que vai acontecer aqui? O objetivo é fazer com que o O2 entre para o capilar
e o CO2 venha para o alvéolo. É o que a gente chama de troca gasosa. Tá aqui, ó. Olha lá a setinha. O O2 entrando no capilar e o CO2 saindo do alvéolo, saindo para o alvéolo. Por isso, entendeu, Michael? Por isso é que tem que ter essa grande quantidade de capilares, porque vai constantemente realizar essa troca. Certinho? Olha lá. O ar alveolar é separado do sangue capilar por 4 estruturas, que são o citoplasma do pneumócito tipo 1, a lâmina basal do capilar e o citoplasma da célula endotelial. Vamos entender isso aqui. Eu vou pular aqui, depois eu volto nisso aqui, só para eu mostrar o desenho para vocês entenderem. Olha lá. Essa parede que vocês estão vendo aqui, está aparecendo a imagem aí para vocês? Tá? Vocês estão vendo o meu mouse está percorrendo a imagem aí? Beleza. Essa parede que vocês estão vendo aqui, elas são o septo alveolar, aquele desenhozinho que eu fiz. Tudo bem? Aquela paredezinha que eu pus os capilares dentro. É isso aqui que eu queria representar. O oxigênio está aqui dentro. O CO2 está dentro dos capilares. Tudo bem? O que vai acontecer aqui? Para que o sangue, o oxigênio, chegue aos capilares, vai ter que atravessar a parede do alvéolo, e a parede do alvéolo é constituída de célula chamada pneumócito, pneumo relativo a ar, cito célula, célula de um local que tem ar, pneumócito. Então vai passar. Vou de novo desenhar aqui para que vocês entendam. Tô terminando o desenho aqui, só um pouquinho de paciência aí. Bom, olha só. O que vocês estão vendo aqui é o seguinte. Em azul, a gente tem o pneumócito, que é a célula que está em contato com o que está em vermelho, que é o capilar. Tudo bem? Ok? Perceba que para o sangue, para o oxigênio, que está aqui, chegar dentro do capilar, ele vai ter que atravessar isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Olha lá. Vai ter que atravessar o oxigênio que está aqui, olha, para passar para cá. Vai ter que atravessar o citoplasma da célula do pneumócito,
o tecido conjuntivo do pneumócito, que é esse número 2, o tecido conjuntivo do capilar, que é o número 3, e a célula de revestimento que forma a parede do capilar, que é o número 4. Então, para o oxigênio chegar lá, ele vai ter que passar por essas 4 camadas. Conseguiram compreender isso? De verdade, meninas, por favor, sejam verdadeiras. Se não entendeu, fala que eu explico de novo. Olha aqui, ó. Tudo bem? Luísa, entendeu mesmo? Maikele. Beleza. Então, se a gente já entendeu isso, agora já está facinho de nós entendermos o resto tudo. Olha só. Eu acabei de falar para vocês que nos alvéolos, no septo intraalveolar, nós temos a maior rede de capilar do organismo todo. Não falei isso? Não falei? Olha só. Todo capilar é constituído por célula endotelial, que é a célula que reveste o capilar internamente. Se eu tenho a maior rede de capilares do corpo todo ali naquele espacinho, consequentemente, a célula mais comum daquele espaço, a célula que está em maior quantidade naquele espaço, é a célula da parede do capilar. Concorda com isso? Sim ou não? Consegue entender meu raciocínio? Joia. Muito bom. Então, nos alvéolos a gente vai encontrar células endoteliais. Já já eu mostro naquela imagem onde é que elas estão. O outro tipo de célula que nós temos é a célula chamada pneumócito do tipo 1. Pneumócito do tipo 1. Que, na verdade, não é uma célula produtora de nada. Ela é uma célula que constitui a parede. É como se fosse o epitélio do alvéolo. Ficou claro isso? No vaso, o epitélio do vaso chama, acabei de falar, endotélio. No capilar, o epitélio do vaso chama endotélio. Aqui, a célula que reveste o alvéolo é o pneumócito do tipo 1. Tudo bem? Qual que é a função do pneumócito do tipo 1? Que é essa célula azul que eu desenhei aqui, ó. Concorda que ele vai formar uma barreira Repito, Luísa, o pneumócito tipo 1, você quer? Tá. Pneumócito tipo 1 não é uma célula produtora de surfactante, produtora de nada. Pneumócito tipo 1 é uma célula que está ali formando a parede, como se fosse o epitélio de revestimento do alvéolo. Como se fosse, e é na verdade, o epitélio de revestimento do alvéolo. Tudo bem? Se é o epitélio, lembra que nós vimos, Luísa, lá na aula de tecido epitelial, que forma uma barreira seletiva, aquela dupla filtragem que eu falei com vocês? Se o pneumócito do tipo 1 é uma célula de revestimento, obviamente ela também seleciona aquilo que vai passar por ela ou não, por causa da filtragem. Então é o que está falando aqui, ó, função do pneumócito tipo 1. Barreira de espessura mínima que possibilita as trocas gasosas e impede a passagem de líquido, porque tem zônula de oclusão que veda o espaço entre eles. Tudo bem? Sim ou não? De verdade? Joia. O outro tipo são os pneumócitos do tipo 2. Aí sim, os pneumócitos do tipo 2 é que são as produtoras do surfactante alveolar. Tá? Eu acho que antes eu confundi e falei pneumócito tipo 1. Se eu falei, esquece. Pneumócito tipo 1 é célula de revestimento. Pneumócito do tipo 2 é a célula produtora do surfactante alveolar. Então é uma célula que produz um tipo de proteína. Então, se nós pegarmos
e olharmos ao microscópio eletrônico, a gente vai ver muito retículo endoplasmático rugoso, que é a organela responsável por produzir essas proteínas, que na verdade é um líquido chamado surfactante pulmonar. Qual que é a função do surfactante pulmonar? Eu vou explicar de uma forma mais superficial, mas a fisiologia explica isso mais profundamente. Tem relação com a tensão, com o colabamento do alvéolo. Mas o que eu vou dizer para vocês e o que eu quero que vocês guardem hoje é o seguinte: o surfactante pulmonar ou surfactante alveolar, que é produzido pela célula do septo interalveolar, que é essa parede entre os dois alvéolos e que nós vimos aumentada aqui, é produzido pelo pneumócito tipo 2. É produzida pelo pneumócito tipo 2. Tudo bem? Sim ou não? Meninas, por favor, sejam honestas comigo. Não, ótimo, Luísa, muito bom. A função do pneumócito tipo 1 você entendeu? Ótimo. Marquete, você quer que eu repita o pneumócito tipo 1 ou tipo 2? Tipo 2, tá. Então a função do pneumócito tipo 1 vocês entenderam. Vocês estão entendendo aonde que esse pneumócito está? Nós estamos estudando o que tem na parede, no septo interalveolar. Tudo bem? Basicamente tem célula do endotélio do vaso, porque tem muito capilar, e tem dois tipos de células próprias ali, chamadas pneumócitos tipo 1 e 2. Pneumócito tipo 1 é o de revestimento, é o que seleciona, é o que filtra. Pneumócito do tipo 2 é uma glândula que produz um líquido que impede que os alvéolos colabem, que mantém os alvéolos abertos. Esse líquido que é produzido por uma célula, essa célula é chamada de pneumócito tipo 2, o líquido que impede que o alvéolo colabe é o surfactante pulmonar ou surfactante alveolar. Então, os pneumócitos do tipo 2 são células secretoras de surfactante pulmonar, que é um líquido que impede o colabamento dos alvéolos. Colabamento é fechar o alvéolo, porque o alvéolo tem que estar aberto para receber o ar. Conseguiram compreender agora? Luísa? Surfactante pulmonar é o líquido produzido pelo pneumócito tipo 2. Qual que é a função desse líquido? Impedir o colabamento ou fechamento dos alvéolos. Olha só. Tá aí o resuminho. Tudo bem? Markelly, Luísa. Quando terminar de copiar aí me avisa, Luísa, por favor. Terminou? Joia. Então vamos lá. Aí olha só, aqui ó, a gente consegue ver. Essas células vermelhas são as células endoteliais, as células do capilar sanguíneo. Então esse vermelhão aqui é o capilar. Tá? Aqui
a gente está vendo em verdinha os pneumócitos tipo 2. E se você observar com cuidado, tá vendo que aqui ela tá cheia de bolinha dentro do verdinho? Estão vendo? Sim ou não? É o líquido preso dentro de vesículas, que vai ser solto no momento oportuno. Tá? E aqui, ó, a gente está vendo essa célula formando o revestimento, é o pneumócito tipo 1. Conseguiram entender isso? Sim ou não? Meninas, de verdade, né? Estão sendo honestas. Ótimo. Aguenta firme aí que nós já estamos acabando, tá? Nós já estamos acabando. Vamos acabar dentro do prazo, certinho. Tá? Aguenta mais um pouquinho. Aí. Olha só, essa imagem aqui está mostrando um pneumócito tipo 2. Perceba que ele tem muito retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi. Então, como é que funciona aqui? O retículo endoplasmático rugoso produz o surfactante pulmonar, envia para o aparelho de Golgi, que vai encapsular, tá aqui, dentro de vesículas, e daqui vai ser colocado para fora o surfactante. Conseguiram entender esse processo? Jóia. Bom, isso aqui é uma coisa que eu acho fantástica nos alvéolos. Normalmente, o ar, ele se divide por igual nos alvéolos de uma determinada região. Ok? Chegou o ar numa determinada região, ele se divide por igual nos alvéolos. Porém, existem doenças que fazem com que os alvéolos se fechem, impedindo que o ar chegue ali. Ou porque o canal de condução está obstruído, ou porque o paciente está deitado em cima desse pulmão o tempo inteiro. Para impedir que isso aconteça, para impedir que as células, os alvéolos não recebam oxigênio, vamos supor que esse alvéolo aqui, olha, não está recebendo oxigênio porque o ducto que chega nele está fechado, por secreção ou por qualquer coisa, ok? Esse alvéolo não está recebendo, então ele vai ficar murcho, não vai? Concorda? Sim ou não? Se ele fica murcho, a tendência é ele colabar, porque o surfactante não vai ser produzido, consequentemente ele colaba. Já que o ar não está chegando aqui por cima, porque o ducto está fechado, existe um poro alveolar, um canal de passagem que distribui o ar para toda a rede alveolar. Olha que coisa interessante, né? Então eu vou fazer assim, um outro esqueminha para vocês entenderem aqui. Então olha só, vamos ver se vai dar para vocês entenderem o meu desenho aqui. É como se fosse um bronquíolo respiratório chegando para cada um desses alvéolos aí. Consegue compreender isso? Respondam aí para mim no chat. Entenderam isso? Tá. Aí vamos supor que esse bronquíolo respiratório aqui se fechou por secreção, olha. Olha lá, pintei de azul como se fosse secreção. Esse alvéolo que está pintado não vai receber o ar, concorda? Sim ou não? Sim? Agora olha que interessante. Para que o alvéolo não colabe, para que ele tenha pelo menos um pouco de ar,
O ar que chegou nesse vai passar para esse, que vai passar para esse. E ele vai receber ar mesmo com o ducto fechado. Por quê? Entre os septos alveolares nós temos um poro de passagem. Por isso que eu citei ali agora há pouco que esse poro equaliza, olha o poro aqui, ó, equaliza a distribuição dos gases. Olha só aqui, ó. Travou aí para você, Luiz? Não? Michael, voltou? Voltou, Michael? Ou continuou travado? Ah, Michael caiu. Entendeu, Luísa, como é que funciona? De verdade? Joia. Então você entende por que do termo equalizar? Equalizar é equilibrar. Tá? Equalizar é equilibrar. Michael, qual que é a parte que você perdeu? Ou você entendeu esse processo aqui que eu citei aqui? Não entendeu? Então eu vou explicar de novo aqui, ó. Entenda que eu tenho aqui, Michael, olha. Deixa eu escrever aqui, como tá difícil de apontar. Um bronquíolo respiratório, tudo bem? Ó, certo? Que chega e entrega nos alvéolos ar. Certinho? Agora, tá vendo esse bronquíolo que tá fechado aí, ó? Que tá pintado de azul? Entenda que o ar não está chegando para esse alvéolo aqui via ducto. Porque está fechado. Então a tendência era que o alvéolo colabasse. Tudo bem? Para evitar isso, é que nós temos poros. Olha só. Que eu representei aqui com essas setinhas de passagem, ó. Isso significa que o ar que chegou nesse aqui vai passar para esse, mesmo que o ducto esteja tampado, porque ele vai utilizar esses poros de passagem. Conseguiu entender agora? De verdade? Luísa falou que já tinha entendido, né? Uma outra estrutura que nós temos nos alvéolos, né, ali no septo intraalveolar, são macrófagos. Macrófagos são células de defesa, nós já estudamos isso, né? Eles vão fagocitar as partículas de impurezas que chegarem ali. Então os macrófagos fagocitam as partículas de poeira. E aí, se a gente olhar lá naquela imagem de novo, nós vamos ver aqui, ó. Olha aqui os macrófagos. Isso aqui é um macrófago. Isso aqui é um macrófago. Aqui é um macrófago. Que são células responsáveis por, quando a partícula de poeira chega ali, vai lá, fagocita essa partícula de poeira e traz para dentro de si. Tudo bem, meninas? Até aqui? De verdade? Joia. Essa imagem aqui é só uma imagem de ilustração para a gente ver a quantidade de capilares que fica envolvendo um alvéolo. Lembra que eu citei que a maior rede de capilares do corpo humano está no septo intraalveolar? Então aqui a gente está vendo exatamente isso, a rede de capilares envolvendo os alvéolos. Ok? Bom,
E aí agora, para a gente terminar o nosso curso, está faltando a gente falar dos vasos sanguíneos dos pulmões, da pleura, que reveste os pulmões, e da circulação linfática. Então, rapidinho a gente termina. Aguenta só mais um pouquinho aí. Bom, o pulmão, ele precisa também receber oxigênio, porque as células do pulmão também são vivas e, como são vivas, também necessitam receber o oxigênio. Tá claro isso? A gente chama isso de circulação funcional do pulmão. Circulação funcional do pulmão é a circulação que vai nutrir o próprio tecido pulmonar. Então, circulação funcional do pulmão é a circulação que vai nutrir o próprio tecido pulmonar. A artéria que entra no pulmão, recebendo sangue que vem do coração, é a artéria pulmonar. Tá? Essa artéria pulmonar, ela vai se ramificando, se ramificando, se ramificando e vai acompanhando a árvore brônquica. Aonde vai a árvore brônquica, essas artérias vão acompanhando. Se nós observarmos na imagem anterior aqui, nós vamos ver exatamente isso. Olha, então nós temos aqui um grande vaso pulmonar que está acompanhando a árvore brônquica. Olha, então a árvore brônquica está aqui, tá vendo? Ó, e um vaso acompanhando em volta. Tá? Os ramos arteriais vão originar os capilares dos septos intraalveolares que entram em contato com o epitélio alveolar. Então eu tenho, olha, a artéria pulmonar entrou no pulmão. Vai dando ramos cada vez mais finos. Viram arteríolas. Das arteríolas viram capilares. E são os capilares que estão no septo interalveolar. Então a gente chama isso de circulação funcional. Depois, esses capilares vão virar vênulas, veia e vai sair do pulmão por veias pulmonares, chegando lá no coração o sangue cheio de oxigênio. Tudo bem? Conseguiram compreender o que é a circulação funcional? Maravilha. A circulação nutridora é a circulação que vai nutrir o próprio tecido pulmonar de oxigênio. Ela vai se ramificando também, leva sangue cheio de oxigênio e nutrientes para as células do pulmão. A circulação funcional é responsável por realizar a troca. A circulação nutridora por trazer oxigênio e nutrientes para as células do próprio pulmão. Ok? De onde que vem esses vasos? São ramos de uma artéria chamada artéria brônquica. Artéria brônquica. Que vai se ramificando, se ramificando, se ramificando, até dar origem aos capilares nutridores, que vão trocar, deixando o oxigênio no sistema pulmonar, não nos alvéolos, mas para o próprio tecido, para as células do pulmão, e retirar o CO2 de lá de dentro. Vocês conseguiram compreender a diferença entre circulação funcional e nutridora? Meninas, por favor, sejam honestas. Ótimo. A gente falou de circulação sanguínea, tem que falar também de circulação linfática. A circulação linfática, os vasos linfáticos, eles são responsáveis por pegar o líquido que está impuro circulando ali, colocar para dentro da circulação linfática, dos vasos linfáticos, para que seja filtrado e depois retorne para o sangue. Porque lá no tecido conjuntivo do pulmão tem líquido. Esse líquido, ele é saído de dentro da corrente sanguínea, vai nutrir o tecido pulmonar, e aí depois esse líquido vai ter que ser retirado de lá pela circulação linfática, vai ter que ser filtrado e depois voltar para a circulação sanguínea. Tá? Detalhe,
Nos alvéolos e nas porções terminais da árvore brônquica não tem vaso linfático. Só tem daquele ponto para cima. E aí como é que funciona? Olha essa imagem aqui. Então a gente está vendo aqui, olha, os vasos linfáticos se confundindo com as porções iniciais. E aí eu vou mostrar uma outra imagem aqui que vai ser mais nítida para vocês. Olha lá. Perceba, tudo isso que vocês estão vendo, essas linhazinhas verdes, são circulações, são vasos linfáticos. Qual que é a função de um vaso linfático? Retirar o líquido do tecido conjuntivo de qualquer órgão, colocar para dentro dele, dentro da circulação linfática, para conduzir até essas bolinhas maiores verdes, que são os linfonodos, que são estruturas que filtram. Aquilo que passar pela filtragem é puro, vai voltar para o sangue. Aquilo que ficar retido na filtragem é impuro, vai ser combatido. Então, o sistema linfático pulmonar é um sistema de defesa do nosso pulmão. Ficou claro isso? Tudo bem? Sim ou não? Que drena, Michael? Exatamente. Drena o tecido conjuntivo, as impurezas de lá, filtra nos linfonodos e depois devolve de novo para a circulação sanguínea. Ficou claro? Ótimo. E aí, para a gente terminar, só falta falar da pleura. O que é a pleura? Pleura, na verdade, é um tecido conjuntivo rico em fibras elásticas e colágeno que envolve o pulmão. E aí eu vou fazer um outro desenho aqui para que vocês entendam. Já tem o desenho aqui, vamos ver se eu vou conseguir apontar, vai ficar melhor. Olha lá. Entenda o seguinte, esse rosinha de dentro aqui, ó, é o pulmão. Tudo bem? Esse alaranjado que a gente está vendo aqui é a pleura que está colada no pulmão. A gente chama de pleura visceral. Essa pleura azul que está de fora aqui é a pleura parietal. O exemplo para que vocês entendam é isso aqui, ó. Imagine uma mão dando empurrando assim, ó, uma bexiga cheia de água. A parte da bexiga que está em contato com a mão é a pleura visceral. A parte da bexiga que está por fora é a pleura parietal. E concorda que há um espaço entre elas? Aqui, ó. Pleura parietal de azul ou de amarelo aqui em cima. Pleura visceral toda de alaranjado. Consegue perceber que há um espaço entre elas? Sim ou não? Joia. Então vocês já entenderam que que revestindo o pulmão eu tenho duas camadas de tecido conjuntivo. Uma que reveste intimamente o pulmão, que está aderida ao pulmão, e outra que reveste externamente. E que entre essas duas nós temos um espaço. A pleura visceral é a que está em contato íntimo com o pulmão. Pleura parietal é a externa. E entre as duas eu tenho um espaço pleural. Tudo bem? Qual que é a importância da pleura? Basicamente, parte da pleura está na pleura. O tecido nervoso, os nervos que vão inervar o próprio pulmão, muitos vasos sanguíneos, mas é graças à pleura que a gente consegue negativar o pulmão, negativar a pressão do pulmão. Eu não vou entrar nesse detalhe nesse curso, porque isso não é histologia, isso é fisiologia. Mas a pressão negativa que suga o ar para dentro do meu sistema respiratório tem muita relação com a pleura. E aí, no momento oportuno, a gente vai fazer um curso de fisiologia, vocês vão entender isso melhor.
No nosso curso de hoje, que é histologia, o que eu quero que vocês entendam é que existem duas camadas de tecido conjuntivo que envolvem o pulmão, intimamente e externamente. Essas camadas nós chamamos de pleura, que é um tecido conjuntivo rico em fibra elástica e fibra colágena. E que entre esses dois tecidos tem um espaço pleural, que tem líquido aí dentro. Tudo bem? Conseguiram entender isso? Sim ou não? Ótimo. Então, olha só. É uma camada serosa, é uma camada de tecido conjuntivo que envolve o pulmão. Parietal e visceral. Íntimo e externo. Externo não fora do corpo, externo distante do pulmão. Tá? É formada por um tecido conjuntivo contendo fibra elástica e colágena. E a cavidade pleural, que é o espaço. Também, Michael, sabe por quê? Porque, na verdade, esse líquido, como ele vai ser drenado pelo sistema linfático constantemente, forma uma pressão negativa, uma pressão de tração. Tá? Olha aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Perceba que desse lado, olha, o pulmão ficou pequenininho e o espaço aumentou, porque aumentou a quantidade de líquido. Aí o sistema linfático não conseguiu tirar esse líquido, não formou a pressão negativa, o pulmão, porque é um tecido elástico, fechou. Conseguiu compreender? Luísa, conseguiu entender também? Bom, meninas, então assim a gente finaliza o nosso curso de anatomia e histologia do sistema respiratório, tá bom? Eu espero que esse curso tenha sido bastante útil para vocês, que vocês tenham tirado proveito. Caso tenham dúvida, pode me mandar e-mail ou me procurar lá na faculdade, que eu esclareço com o maior prazer. Tudo bem? Então, muito obrigado pela participação de vocês e um grande abraço.